judiciais do Rio de Janeiro mostra que 32% dos processos em curso são sobre relações do trabalho, 20% sobre relações de consumo e 14% sobre temas criminais. A média nacional de casos criminais é de 10%. A pergunta é, está claro que o Rio de Janeiro, que a imagem do Rio de Janeiro, além de ser tomada pela criminalidade exagerada, reflete-se no judiciário, uma vez que quase 40% ou 40 pontos percentuais de casos criminais acima da média nacional são julgados aqui no Estado? Está claro, mas o Rio de Janeiro não é, pelas estatísticas, o Rio de Janeiro não é o Estado considerado com o maior índice de violência no Brasil. Nós estamos numa situação especial, temos a violência dentro da cidade. Agora, esse reflexo dos julgamentos criminais também é uma consequência de uma política do tribunal, não exatamente de minha gestão, mas de uma política do tribunal de dar muita ênfase a esse tipo de procedimento de julgamento digamos, os grandes criminosos, segurança na hora do julgamento, segurança para o juiz. Se criou um órgão, que é um órgão de julgamento de grandes criminosos, eu não tenho a sigla aqui agora, porque eu não estou, a juíza CAP, que cuida exatamente desses casos grandes, com uma segurança muito forte ao juiz, que é necessário, isso nós não podemos olvidar, e para que o juiz possa efetivamente exercer sua atividade. Então, é um reflexo, sem dúvida nenhuma, da violência, mas é um reflexo também da atuação no sentido de não reprimir a violência, mas de exatamente julgar essas condutas ilícitas. Mas como é que isso se dá, ministro? Só para entender, o tribunal ex officio abre um processo? Não é nada ex officio. Há o inquérito criminal, há a denúncia criminal com a participação do Ministério Público, a participação dos defensores públicos também. Vou dar um exemplo muito rápido. Com essa crise que nós tivemos agora aqui, uma crise financeira, sobretudo, todo o material da polícia militar, muito sucateado. E do sistema penitenciário, um material bastante sucateado. Isso havia uma dificuldade muito grande de se fazer audiência de custódia. Isso pela convenção, o preso tem que ser apresentado ao juiz 24 horas, até 24 horas após a prisão. Havia um sucateamento e não havia como fazer essa apresentação. Nós tínhamos que fazer audiência de custódia, se chama audiência de custódia, nós tínhamos que fazer audiência de custódia no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro inteiro. Então, nós criamos 3 centros de audiência de custódia, uma na capital, uma em Volta Redonda e outra no norte do Estado. Essas 3 pegariam todo o Estado. Só que, com uma novidade, essas audiências de custódia, nós levamos os centros de audiência de custódia para dentro das unidades prisionais, não exatamente dentro do presídio, mas no complexo prisional. Isso com a concordância dos juízes, do Ministério Público, dos defensores e dos advogados. Isso evita o quê? Evita com que o preso fique sendo transportado, evita o perigo de resgate, evita o perigo de ele não ser apresentado. Então, são esses tipos de atuações, que é uma resposta à situação atual que estamos vivendo, ou de algum tempo, seja criminalidade ou não, que tem que ser, são respostas não só administrativas, mas respostas judiciais, para tentar resolver esses conflitos, que são conflitos criminais. Desembargador, aproveitando a pegada, tanto para o senhor quanto para o desembargador Cláudio, eu acho que se impõe uma pergunta que é simples, mas talvez a resposta seja difícil. Os senhores criaram um planejamento estratégico, né, para o biênio que está no meio agora, né, com metas, uma tentativa de trazer uma gestão mais eficiente
para a prestação jurisdicional, né? Agora, eu não consegui encontrar muitos números que deem concretude e saber se os senhores estão tendo sucesso, cumprindo de fato as metas, ou seja, diminuir os estoques de processos, e se estão conseguindo diminuir a entrada de novos processos, ou seja, o quanto que o TJ do Rio está conseguindo avançar mesmo diante de uma situação de penúria fiscal, né, para que os cidadãos tenham acesso a uma justiça com um prazo razoável, que é o que a Constituição determina, né? Pois não. O plano estratégico existe e está funcionando. O plano estratégico abrange todo o Poder Judiciário, não apenas a questão dos processos. Nós temos aqui eu vou fazer uma afirmação que, se Aristóteles estivesse vivo, ele pediria a palavra para me contestar. E se tem algum seguidor... Eu posso personificar aqui. Então, se tem algum seguidor de Aristóteles aqui, por favor, eu não sou sofista, mas eu faria um sofisma. O Brasil tem 100 milhões de processos, tem 200 milhões de habitantes. Se cada processo tem que ter 2 partes, nós poderíamos, como sofisma, dizer que 100% da população brasileira está na justiça. Não é verdade, é lógico, é um sofisma, mas serve para mostrar o índice de judicialização da sociedade brasileira, que é muito grande. Recursos, né? Que é muito grande, e mais recursos, outras coisas. Aqui no Rio de Janeiro, vou falar especificamente do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro hoje nós temos na faixa de 10 milhões de processos, sendo que mais da metade desses 10 milhões de processos são execuções fiscais. Execução fiscal, naturalmente, estadual e municipal, sobretudo ISS, IPTU, que é muito importante, ICMS, os tributos estaduais e municipais. E, sobretudo, na parte municipal, não só do Rio de Janeiro, estou falando de todo o Estado, de todos os municípios, sobretudo na parte municipal, nós temos muita dificuldade em dar andamento a esses processos, até pela forma em que eles são distribuídos. O prefeito de uma cidade pequena, ele é obrigado a ajuizar o executivo fiscal para não responder pela responsabilidade fiscal porque deixou prescrever. No entanto, quando ele ajuiza 20 mil execuções fiscais sem dados. Então, ninguém encontra ninguém e fica aquele negócio rodando. Então, na verdade, com os outros índices, mediação, com a mediação, com a conciliação, com a arbitragem, que são extrajudiciais, nós estamos conseguindo efetivamente reduzir o número de processos. E a produtividade no Rio de Janeiro é uma produtividade muito boa, seja do servidor, seja do magistrado de primeira instância, seja do magistrado de segunda instância, em que nós efetivamente conseguimos dar andamento. Acho que o desembargador Cláudio pouco disso, né? Da questão de como transformar 30 laudas em 3, de modo que exatamente. As coisas andem mais rápido, né? Alô? Está falando. É só falar. Alô? Só falar. Mas respondendo a sua pergunta, eu falei sobre a estatística nossa. Nós reduzimos em 1 ano e 2 meses 100 mil processos. Embora vivemos uma crise, embora perdemos 500 serventuários. No início da nossa gestão, minha e do desembargador Milton, nós tínhamos que fazer um corte de 15% dentro da nossa equipe. Ou seja, a presidência cortou 15%, tivemos que enxugar. Portanto, nós tínhamos o quê? O famoso GAPC. GAPC era o seguinte, eram serventuários que prestaram horas extras para suprir, evidentemente, a carência de processos. Ou seja, aquelas varas, o desembargador Milton deu exemplo das varas de execuções fiscais. Nós temos hoje, a partir desse ano, retornamos o GAPC, graças a Deus, e nós temos hoje 70 serventuários cumprindo horas extras. Ou seja, eles trabalham 2 horas a mais e recebem uma remuneração no final. Isso só foi possível esse ano, porque o ano passado nós perdemos o GAPC.
Além de ter perdido esse número de serventuários, nós não tínhamos recursos para pagar as horas extras desses serventuários. Outra questão muito importante, quando nós ingressamos na nossa gestão, a vara de execuções penais, haviam 100 mil processos. Entretanto, o que ocorre? Ocorre que esses processos estavam em fase de digitalização, o que facilita, muitas vezes, a vida de qualquer um. Antigamente, por exemplo, você ia ao foro, você via muitas pessoas sendo atendidas pelo balcão, os advogados, hoje não existe mais isso. O advogado trabalha do seu próprio escritório, acompanha online. Então, com esses recursos que nós estamos conseguindo agora resgatar, nós estamos conseguindo o quê? Ter mais produtividade. Outro detalhe que eu queria falar com os senhores. Muitas vezes, um serventuário, quando trabalha na sua vara, ele trabalha naquele tumulto de pessoas. Então, foi criado o quê? O trabalho remoto no Estado do Rio de Janeiro. Então, são serventuários que trabalham à distância. Por exemplo, o cidadão, ele tem a família toda em Volta Redonda, mas ele está lotado aqui no Rio de Janeiro, nona vara de Fazenda Pública. Ele poderá prestar de Volta Redonda o trabalho aqui para a nona vara de Fazenda Pública, sendo que, para que ele possa continuar exercendo essa função, ele tem que ter uma produtividade superior daquele que trabalha no cartório. Porque existe uma sala só para ele, existem os computadores, então a produtividade tem sido muito grande também. Isso foi uma ideia que foi trazida na gestão passada, porque nós temos um encontro de corregedores gerais 3 vezes por ano. Então, todos os grandes temas, esses debates são discutidos, nós somos 27 corregedores, e cada corregedor tem, na hora da reunião, nós chamamos programada, nós trazemos a nossa visão do Rio de Janeiro. O corregedor de São Paulo traz a visão de gestão dele, o corregedor de Belo Horizonte, idem. E essa gestão que foi nos trazida do trabalho à distância foi através do Tribunal do Paraná. Com isso, a produtividade aumentou muito. Então, respondendo a sua pergunta, efetivamente, o Judiciário tem prestado uma jurisdição célere, técnica e satisfatória. E agora, como eu disse, o volume é muito grande, mas nós precisamos efetivamente preparar esses juízes. E temos mais uma outra alternativa, que são chamados os juízes que trabalham junto àquele outro juiz que está necessitado. Por exemplo, é o grupo de sentença. Nós temos no tribunal um grupo de sentença. Aquele juiz que está mais sobrecarregado e aquele juiz que está com o seu dever de casa pronto, ou seja, a sua vara está normal, ele poderá fazer o quê? Uma acumulação. Então, ele acumula, isso é feito no edital, é selecionado, evidentemente, considerando o trabalho que ele desenvolveu na sua vara, porque, evidente, você não pode deixar acumular um juiz que está sobrecarregado, se ele não consegue dar conta do trabalho dele, não poderá dar conta do trabalho do seu companheiro. Mas nós criamos também o GAPC, a própria presidência, também isso é ligado à presidência, e tem dado, assim, um resultado extraordinário. Quero aproveitar a oportunidade também e dizer o seguinte, é muito importante essa parceria do Judiciário com a imprensa. E é muito importante também, por isso que eu fiz questão de ler, porque eu não consigo guardar de cabeça alguns dados, principalmente o número de processos que nós temos aqui no Brasil, na Itália. É muito importante para que, como é que se explica um país que julga mais é um judiciário mais moroso? Há um paradoxo nisso. E esse paradoxo está exatamente em relação à judicialização. Para isso, nós precisamos do quê? Tem meios alternativos, como a mediação, por exemplo. Mas a mediação depende mais da parte do que do juiz. Porque a parte que vai procurar, ou seja, a parte é que se manifesta. E aquele juiz que está ali, ele é o interlocutor. Inclusive, ele tem que ter um preparo psicológico e um preparo para poder conduzir as partes no lugar reservado, a fim de que ele consiga fazer esse acordo. E é muito melhor, evidentemente, um acordo do que um litígio. E, pasmem, senhores, antes da Constituição Federal, uma ação de despejo por falta de pagamento chegava ao Supremo Tribunal Federal. Era inadmissível. Uma ação de despejo, ou seja, o cidadão não pagou, não purgou a mora, mas por causa desses recursos que nós temos na nossa legislação, chegava ao Supremo Tribunal Federal. Então, é muito importante que a justiça seja célere, porque o cidadão não aguenta mais ficar litigando tantos anos e aí acaba trazendo um descrédito. Nós temos problemas sérios, mas eu garanto aos senhores que a maioria dos juízes
são trabalhadores, são dedicados, são vocacionados. Haja vista que na minha corregedoria, na minha gestão, eu não precisei abrir nenhum procedimento administrativo disciplinar contra o magistrado. Haja vista. E se tivesse que abrir, abriria sem nenhum problema. Mas não por quê? Porque eles estão conseguindo compreender o diálogo. E vou dizer mais uma coisa muito importante. O Sindicato dos Serventuários vivia fazendo greve aqui na nossa porta da Justiça, causando o quê? Como diz o ministro, foi o ministro Fux, que o serventuário não deve fazer greve. Claro que ele tem o direito da greve, mas ele também tem que pensar que ele vai prejudicar quem? A sociedade, a população. E eu, quando fiz aquelas visitas para levantar a autoestima dos serventuários, eu digo, realmente, os seus salários, os seus vencimentos estão defasados, mas os senhores estão recebendo em dia. E isso deve-se também ao quê? Ao esforço do presidente Milton. Porque antes nós podíamos sequestrar a verba do Estado para pagar os serventuários. Mas depois houve uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Toffoli, dizendo que essa importância estava sendo retirada dos hospitais, enfim, porque você não tem como. O juiz, quando faz uma PO online, ele bloqueia todas as contas. Com isso, nós conseguimos, então, através de um acordo celebrado do Tribunal de Justiça com o ministro Toffoli, junto ao governo do Estado, para que ele cumprisse efetivamente o pagamento dos serventuários e da magistratura. Então, são essas considerações que eu queria trazer e acho importantíssimo que a sociedade tenha também essa interlocução, porque vocês são formadores de opinião. E, infelizmente, às vezes nós vemos assim, né? Por exemplo, no passado, ninguém sabia que era ministro do Supremo Tribunal Federal. Através da TV Justiça, hoje todo mundo, até no papo de bar, eles sabem quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Antes ninguém sabia quem eram os ministros. Então, através da Justiça, efetivamente, a sociedade passou a frequentar mais. E se bobear, o Ibope, doutor Ascânio, e eminente jornalista, ele cresce muito, tendo em vista essas decisões de repercussão. E hoje o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, reafirmou a sua tese de que, se o cidadão for julgado em segunda instância, ele se torna inelegível. Isso é uma grande vitória, porque aí está obedecendo o princípio constitucional da duração razoável do processo. Porque, evidentemente, vamos falar hoje, o deputado Paulo Maluf, com quantos anos ele está cumprindo a pena? Quantos anos isso demorou para chegar no Supremo? É inimaginável. Verdade. Pasme todos, não é verdade? Ninguém poderia imaginar. Quer dizer, um cidadão que começou a responder um processo em 1970 veio ser condenado em 2018. Mas eu digo, isso é questão do legislativo. Obrigado. Obrigado. Estamos já chegando